O evangelho que temos para reflexionar é o início do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, e o contexto todo é a infância de Jesus. Estamos na semana do Natal, estamos meditando sobre então esse início da vida do Filho de Deus que se encarnou, que se fez um ser humano e está entre nós. O Evangelho nos convida a meditar sobre a festa da Sagrada Família. Portanto, José, como pai, ainda que um pai putativo de Jesus, Maria, a mãe verdadeira de Jesus, o Filho de Deus encarnado, e de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem como nós. Essa é a Sagrada Família. E o Evangelho proposto, portanto, como falamos, esse capítulo 2 de Lucas, que diz, como nós acabamos de ler, algumas coisas muito interessantes. A primeira delas nos dá a data, mas bem a idade do menino Jesus. O episódio se dá quando Jesus tinha 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, como diz o Evangelho, todos esses 12 anos anteriores, ele acompanhava José e Maria para Jerusalém. Lembremos que a essa idade Jesus morava já na Galileia. Ele seria conhecido como adulto já como o Galileu. Galileu é aquele que habita na Galileia. A Galileia fica no norte, tá? É a região norte de Israel. E ele descia todos os anos para as festas que tinham que descer até Jerusalém. Jerusalém ficava na Judéia. Tá? Se desenharmos agora um mapa rapidamente na nossa cabeça, vamos dividir a Terra Santa pelo menos em 3 partes. A parte norte, a parte central e a parte sul. Na parte norte está Galileia, na parte central Samaria, e na parte sul vamos colocar a Judéia, onde a capital de todo o povo, a capital religiosa e política, era Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo de Deus que Salomão tinha pedido, Davi tinha pedido construir, Salomão, seu filho, construiu, que foi destruído, reconstruído algumas vezes esse templo, e que atualmente, no tempo de Jesus, Herodes o Grande, Herodes aquele que tinha perseguido as criancinhas, Jesus como criança, ele tinha reconstruído esse templo, feito ele grandioso outra vez. Então, todos os anos, para algumas festas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, Jesus, Maria e José desciam para celebrar de forma religiosa essa festa, como era obrigatório. Então, Jesus com 12 anos vai mais uma vez. A Páscoa dos judeus durava 8 dias, era uma semana de festas. E eles tiveram, Sagrada Família, com tantos outros peregrinos na cidade de Jerusalém. Depois dessa semana de Páscoa, de celebrações, de festas e comemorações, a família tem que retornar para a Galileia, para Nazaré, na Galileia. E depois, desse primeiro dia viajando, imagino, chegando no final do dia, Maria pergunta para José onde que está Jesus, com qual dos parentes tinha ficado da peregrinação, e começam a buscar, até que se dão conta, depois desse dia de viagem, imagine só de noite, começa a entrar o desespero, onde está Jesus? Onde está Jesus? Então decidem voltar. Depois de buscar entre todo mundo, entre os peregrinos da Galileia, não o encontram. Imagine só a situação de José e Maria. Onde foi parar Jesus? Então decidem, depois de buscarem todos, vamos voltar? Vamos ver se não ficou em Jerusalém? E voltam para Jerusalém. Então é um dia de viagem, um dia para voltar. Eles tinham feito um dia de viagem já. Fazem mais um dia então de volta, estão em Jerusalém, passam todo dia buscando Jesus. No dia seguinte, e como diz o Evangelho, só no terceiro dia vão encontrá-lo. E aonde o encontram? No templo. No templo, não no albergue onde estavam hospedados antes, não entre os conhecidos, amigos, não. Vão encontrar Jesus no templo. E ali esteve ele, e como diz aqui o relato, estava sentado no meio dos doutores, dos sábios, daqueles que estão ali no templo dia e noite também discutindo, estudando as leis, os mandamentos, a Bíblia daquele então, que era o Antigo Testamento. E Jesus se encontra ali, como diz aqui, escutando, perguntando, interpretando, dando luz também, e todos estavam admirados com a sabedoria daquele menino misterioso, Galileu, que estava ali entre eles. Então Maria e José se aproximam, o encontram lá, e eles têm esse diálogo. Maria
né? Vemos no Evangelho José sempre em silêncio, né? Ele atua, mas nunca abre a boca, por assim dizer. Já Maria, como mãe também preocupada. Imaginemos esse momento de alívio, né? De encontrar José e Maria encontrando Jesus, mas também de ué, por quê? Por quê, né? De interrogação, por que estava aqui? E é isso que elas perguntam. Como assim? Jesus, o que estava fazendo aqui? Não vê que eu e José, seu pai, estamos preocupados à sua procura? E olha a resposta enigmática para Maria. Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Que eu devia estar me dedicando a isso? Em certo modo, Maria, quando escutou essas palavras, claro, ele era o filho de Deus. Ela tinha sido aquela moça convidada para dar à luz ao Filho de Deus. E o templo de Israel, o templo de Deus, era o lugar daquele menino. Mas então ela começa a meditar, como vai dizer o Evangelho, que Maria então guardava e meditava todas essas coisas no seu coração. É verdade que ele veio ao mundo para isso. Mas olha a atitude de Jesus depois disso. Diz o evangelista Lucas que então ele partiu dali de Jerusalém e foi com Maria e José e foi submisso a eles. Foi obediente, né, diz o texto. Mas a palavra obediência significa até submissão. Aquele menino era filho real, saiu do ventre de Maria, mas ele, como podemos ver nesse relato do episódio no templo, ele era bem consciente da missão dele. Ele era o próprio Filho de Deus, ele se devia dedicar a esse Pai, ao Pai Celeste. E Maria também sabia disso. Assim vivia a Sagrada Família, nesse grande mistério em torno a Jesus. Maria, sendo mãe verdadeira, José tendo essa missão de educá-lo, de fazê-lo crescer, né, de transmitir a sabedoria que ele tinha, uma sabedoria humana, sim, mas ele tinha que passar isso. E Jesus, por sua parte, era aquele menino que ia crescendo em todas essas graças, dons, em sabedorias, em obediência também. Essa é a Sagrada Família que somos convidados a contemplar nesse texto evangélico. Porque 3 dias depois, Maria e José encontraram Jesus? Porque o evangelista enfatiza esses 3 dias. Não é só porque cronologicamente realmente foi, né? Como diz aí, Jesus ficou perdido, foi um dia para ir de viagem, um dia de voltar, para poder voltar a Jerusalém em busca dele. E depois desse dia de volta, ainda passou um dia inteiro deles, de José e Maria, procurando Jesus. Mas o terceiro dia aqui tem a ver, né, com uma preparação, por assim dizer, da pedagogia divina para a ressurreição, onde Jesus esteve também 3 dias, por assim dizer, perdido, né, partido. Era uma grande preparação da pedagogia divina. Os números, sabemos, bíblicos sempre também nos querem transmitir uma mensagem. E aqui a mensagem é essa. Jesus estaria 3 dias fora, né, do círculo dos que amam, mas ele apareceria trazendo um ensinamento muito grande. É assim que acontece agora aqui também nesse episódio. Esses 3 dias foram como uma preparação, um primeiro anúncio de que Jesus, depois de 3 dias da sua morte, ele voltaria para nos trazer uma mensagem, a mensagem da salvação, da redenção, da vitória contra a morte. O que nos ensina essa passagem, sobretudo a figura de Maria, nesse momento do encontro com Jesus e dessa frase que ela guardava todas essas coisas no seu coração. A igreja sempre leu e entendeu essa frase que vai se repetir em outros momentos da vida de Maria, que ela guardava esses acontecimentos, essas palavras no seu coração. Essa atitude de Maria nos ensina a meditar, a ser reflexivos, contemplativos das mensagens de Deus. Agora mesmo que estamos acolhendo essa passagem, esse episódio da vida da Sagrada Família, somos convidados também nós a guardar. Aguardar, isso é realmente manter no nosso coração, na nossa memória,
essas palavras, esses atos de José, de Maria, de Jesus, nosso Senhor, e tentar aprender com isso. E não só nesse momento, né? Tantas e tantas vezes na nossa vida vamos acolhendo mensagens de Deus, experiências de Deus, e não podemos deixar que essa experiência vá embora, né? Que seja um momento só passageiro na nossa vida, não. Ele tem que marcar profundamente. E como se faz isso? Através dessa atitude mariana, né? De Nossa Senhora, de Maria, de ser contemplativos no coração, guardar essas palavras, esses momentos, essas experiências profundas de Deus na nossa vida. Jesus era obediente. O que significa que Jesus obedecia José e Maria? O que isso nos pode dizer? Pela desobediência entrou o pecado no mundo. Adão e Eva, esse episódio bíblico, né, que nos traz essa mensagem que o primeiro pecado humano veio através de um ato de desobediência. Deus tinha pedido para Adão e Eva aproveitar, viver, né, de todo o benefício do paraíso, mas só deixou uma condição, que não fizessem um pequeno ato, que era tomar de uma certa árvore, né, tinha inúmeras árvores, inúmeras frutas, inúmeras coisas para eles fazerem, mas deixou para eles só uma única condição, uma única coisa que não fizessem. Colocou eles à prova. E eles falharam essa prova, eles desobedeceram. Esse foi o primeiro pecado. Bom, Jesus, através dessa frase que Lucas nos traz agora, que ele foi obediente, ele vem nos redimir, vem curar essa fraqueza do primeiro pecado, por assim dizer. Ele vem transformar a humanidade. Para isso ele se encarnou. Esse é o mistério do Natal. Deus se fez um ser humano, se fez um como nós, para nos salvar, para nos marcar, né, um novo caminho, uma nova estrada, que todos nós, como filhos de Deus, Jesus é o Filho unigênito, único, né, mas nós em Cristo também somos filhos e temos que aprender como Ele a ser filhos, através da obediência, obedecendo a Deus, obedecendo aquelas pessoas que Deus colocou também como representantes, como Ele fez, Ele obedeceu José e Maria, que eram os representantes e uma autoridade também divina naquele momento para o próprio Filho de Deus. É paradoxo, mas é assim mesmo. Temos que aprender então o valor da obediência na nossa vida.